Fala galera, Balacote na área para falar sobre o Mundial de Clubes, para falar sobre o Palmeiras, Botafogo, sobre a minha opinião sobre esse Mundial que está acontecendo e também comentar sobre o jogo do Palmeiras e sobre a frustração dos europeus, principalmente dos portugueses, em relação ao futebol brasileiro, que ontem o Palmeiras amassou o Porto. E é disso, já começo no vídeo falando, sem corte, sem nada, é vídeo raiz aqui no YouTube, a gente falando aqui sobre o futebol brasileiro, principalmente do Palmeiras. Eu não sou palmeirense, eu sou corintiano, mas eu não sou louco de falar a verdade do que eu vi ontem no jogo, né, galera? Então, o Palmeiras amassou, na minha opinião, o Porto. O Palmeiras foi muito superior ao Porto. O Porto teve um lance apenas com o Rodrigo Moura aí no primeiro tempo, que chutou ali perto o Everton, passou perto ali da trave do Everton, mas tirando isso, o Porto não teve um outro lance mais claro de gol. O Palmeiras teve umas 3, 4, 5 chances claras de gols e não aproveitou. O Palmeiras teve a maior posse de bola em relação ao Porto. E o Palmeiras jogou melhor futebol do que o Porto. Isso é claro, todo mundo viu. E eu acho que o ponto fraco do Palmeiras foi o Vitor Roque, na minha opinião. Já falar sobre esse jogador que para mim tá sem confiança, desde quando jogou no Barcelona, no Betis, etc. Desde quando teve a contusão aqui, antes de ir mesmo para o Barcelona, ele se contundiu, estava sendo convocado para a seleção, se contundiu e depois dali nunca mais recuperou a sua confiança, nunca mais jogou o futebol que todo mundo espera. Era visto como um fenômeno, como um cara diferente, muita gente até falava que era melhor que o Endrick, etc. Mas o Vitor Roque sucumbiu ao seu próprio talento e não consegue atingir o nível esperado. A gente vê ele domina a bola quando a bola está ali no meio campo. Ele consegue dominar a bola, dar um passe ali, mais ou menos. Mas quando ele chega na intermediária, quando ele chega perto do gol adversário, parece que a bola fica mais quente, parece que a perna dele fica mais mole, ele não consegue ter equilíbrio, ele perde, não dá sequência em nada ali perto do gol. E ele teve uma chance clara, com 5 minutos de gol, não aproveitou, e depois ali quando todos os lances, tirando aquele lance que ele abre as pernas, que ele não mexe na bola, ele dá um corta-luz pro Estevão bater pro gol, ele não fez mais nada, cara. Tanto que o Flávio Lopes entrou, que para mim, na minha opinião, tecnicamente o Flávio Lopes é pior que o Vitor Roque, mas o Flávio Lopes está com confiança melhor. O Flávio Lopes, ele entrou, no primeiro lance que ele teve um lance de cabeça, uma presença de área diferente do Vitor Roque, na minha opinião, melhorou o time do Palmeiras ali no final do segundo tempo. Na minha opinião, o Palmeiras só não saiu vencendo no primeiro tempo por conta do Vitor Roque ali, que eu acho que ele mata um pouco o ataque do Palmeiras. Mas tirando isso, eu acho que o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras no geral, foi muito bem, principalmente Richard Rios, Piquerez. O Palmeiras tem um grande elenco, não tem jeito. O Palmeiras tem um grande time. O Porto, eu vi alguns comentários de jornalista, de colunista português e tal, não conhecendo, falando besteira, porque não conhece o futebol brasileiro, não tem interesse em ver, e por isso comenta totalmente diferente do que a gente pensa. Mas falando que o time do Palmeiras não tinha, no mano a mano, o time do Palmeiras não tinha chance com o time do Porto. O time do Porto, cara, eu gosto muito de futebol, mas o time do Porto, eu não conheço ninguém ali que time do Porto. Eu vi falar sobre o Rodrigo Moura, eu vi ele jogar pela primeira vez ontem, mas tirando o goleiro do Porto, que não jogou ontem, que era o titular, que é da seleção, o time do Porto, para mim, na minha opinião, são jogadores desconhecidos. Eu não conheço esses jogadores. E, na minha opinião, o time do Porto é muito fraco em relação ao Palmeiras. O Palmeiras é mais equilibrado, tem jogadores melhores, compete numa competição melhor que o futebol brasileiro. E, na minha opinião, o time do Porto é muito fraco. Por isso levou pressão do Palmeiras, por isso não aguentou. Se o Palmeiras tivesse um pouco mais competência ali, um pouco mais de sorte ali, talvez, na finalização, o Palmeiras tinha vencido esse jogo muito fácil, de uns 2-3-0, fácil, esse jogo. E mostra aí também que o futebol brasileiro é muito bom, cara. O futebol brasileiro é muito bom, o nível do futebol brasileiro é muito alto. Esse formato do Mundial, já falando do Mundial, esse formato do Mundial ajuda muito a gente ter clareza sobre isso, porque a gente ia lá no Mundial, jogava apenas um jogo na década de 90, depois isso aí mudou, agora antes desse Mundial era 2 jogos que a gente fazia, aí mais a gente jogava contra o top, o cara que chegava na Champions League, ganhava a Champions League e ia jogar contra a gente, eles na metade do seu campeonato, que no final do ano para eles a metade, para a gente ao final, e a gente ia lá.
Agora inverteu, agora eles estão no final, a gente está na metade do nosso campeonato aqui. E a gente vai jogar contra times que às vezes não é campeão europeu, como o Porto, como o Atlético Madrid e tudo, mas são times medianos, que dá para competir com clubes brasileiros pau a pau, na minha opinião, entendeu? Claro, contra um Chelsea, contra o PSG, contra o Real Madrid, vai ter dificuldade, muita dificuldade, vai ser zebra, mas contra o Porto, contra o Atlético de Madrid, cara, facilmente, dá para jogar e dá para vencer. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras amassou o Porto, o Botafogo também fez um grande jogo contra o Seattle, time dos Estados Unidos. Vai jogar contra o Real Madrid, contra o Atlético Madrid. É um time onde é um grupo da morte, entre aspas, porque tem o PSG também. Mas eu acho que o Botafogo tem todas as chances de vencer o Atlético de Madrid, na minha opinião. E é isso que a gente espera aí, que os brasileiros vão avançando. Eu sou corintiano, não quero que nenhum brasileiro vença esse Mundial, até porque o Corinthians foi o último time a vencer um time europeu, a vencer um campeonato mundial, e eu queria que o Corinthians mantesse isso até o Corinthians voltar a competir essa competição. Mas de fato os brasileiros começou muito bem. Hoje tem Flamengo, amanhã tem Fluminense, e cara, isso mostra a força do futebol brasileiro também. E eu tô gostando dessa competição porque todo dia tem um time brasileiro para ver, um time brasileiro para jogar, e na Copa do Mundo, diferente disso, a gente tem Brasil a cada 4, 5 dias para ver jogar. E a gente vai, às vezes a gente vê jogos pequenos também na Copa do Mundo que você não assistiria em lugar nenhum. E no Mundial de Clubes você vai ver que nem teve Atlético, PSG, Atlético Madrid, agora vai ter Borussia. Cara, me anima muito essa competição. E eu acho que só não deveria ter sido nos Estados Unidos, que é um país que não gosta muito, não tem a cultura do futebol como a gente tem, como a América do Sul tem, como os europeus têm. Mas enfim, é lá que está acontecendo, é lá que a gente vai assistir. E a gente vai vir aqui, todo jogo, dando nossa opinião sincera sobre esses times brasileiros que lá estão, e sobre as frustrações dos times europeus em relação aos times brasileiros, que eu acho que eles não sabiam a força do futebol brasileiro, e com certeza esses times brasileiros vão perder seus jogadores assim que acabar essa competição, porque vai chamar atenção, como já estão falando do Richard Rios, como estão falando o Esteban, já está vendido, é claro, mas vários jogadores do Palmeiras devem ter chamado a atenção ontem, aí, principalmente a galera do Porto, ou se não, também outros times aí que estão de olho nesses jogadores aí. Mas é nóis, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, a sua inscrição, muito importante que nesse vídeo. Eu sou o Alacote, fica com Deus, fui, é nóis!